Resistência. Aqui é o Rogue, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos estudar um pouco um deck muito versátil, muito relevante no jogo, independente do formato, que é o deck de Ursis. Bom, o Ursis ele é uma criatura sem tribo, uma das poucas criaturas do jogo que tem essa característica. Ele tem os subtipos Passado, Guerreiro e Mild. Ele tem status bons de coragem, um status alto de poder, enquanto ele é baixo nos outros dois. Ele possui 3 Mildic Counters escaneados, possui o elemento terra e possui 80 de energia escaneada. Esse é o quarto maior valor de energia escaneada das criaturas do Chaotic. Ele fica atrás somente de duas Feras da Guerra e do Auni na forma Avatar, sendo assim a maior energia escaneada sem nenhum tipo de restrição ou condição, o efeito negativo. Por ele ter o subtipo Mild, é vantajoso usar algumas cartas com ele, como por exemplo Mild's Edge, que faz com que cause 10 de dano, já que ele tem esse subtipo, enquanto ainda aumenta as suas disciplinas, em 10 cada uma. Caster's Warsong é um Mildic de Burn, que também é interessante e causa dano adicional se o caster for um Mild. Como o Ursis tem muitos contadores e não tem nenhum tipo de habilidade, bom, é vantajoso gastar os contadores dele com alguma coisa, como esse Mildic de Burn. Mas o principal combo com esse subtipo é usando o Arcanin, um Mild Mypedium, que tem duas habilidades. Na primeira, você pode causar 5 de dano, e na segunda você cura 10 de dano. Não são lá habilidades muito boas, mas como o Arcanin pode gastar os contadores dos outros Milds que você controla, ele pode usar os contadores do Ursis. Então, se você tiver dois Ursis no seu deck, você pode usar essa habilidade do Arcanin mais 6 vezes para elas. E aí, o principal uso do deck de Ursis é com esse suporte em campo. O principal deck de Ursis é o Ursis Dagger, já que ele usa Bold's Dagger, um Battle Gear que causa 10 de dano adicional para ataques de não elemento e não disciplina. Nós já falamos da Mild's Edge, esse tipo de ataque não tem elementos, não tem disciplinas, então com Bold's Dagger, um Ursis pode causar 20 de dano para um ataque de custo zero, o que é muito bom. Reverberate também é um ataque de custo zero e ele é não elemento, não disciplina. Ele pode causar 0 de dano na primeira vez, mas se já tiver uma cópia no descarte, pode causar 10 de dano. Então, também pode causar 20 com esse equipamento. Isso já é vantajoso para alguns ataques de custo zero. E também é vantajoso para ataques de custo mais alto. Xenocentric Wrath também é um ataque que é muito bom para esse deck, já que o Ursis ele não tem tribo. Já que esse ataque, melhor explicando, ele causa 10 de dano base e ele causa mais 10 se a criatura do oponente não for da mesma tribo que a sua, que jogou o ataque. E como o Ursis ele não tem tribo, independente da tribo da criatura do oponente, vai causar 10 de dano adicional, inclusive se for uma criatura sem tribo também. Outro ataque muito forte que é beneficiado por esse equipamento é Retaliatory Strike, que causa 5 de dano base e devolve o último dano que você sofreu. Então você pode usar isso para devolver um strike de um Mypedium, por exemplo, que é bem vantajoso e causa um dano indeterminado, que pode ser altíssimo. Alguns ataques que ficam mais no meio termo, como Squeeze Play ou Flash Kick, eles têm um dano geralmente baixo, mas têm alguns efeitos bons, como por exemplo, buscar ataques ou colocar um local específico no topo do seu baralho de locais. Com Bodos Dagger, eles causam 15 de dano, o que acaba compensando um pouco mais o uso deles. Da mesma forma, Iron Balls, que é um ataque que geralmente não causaria dano nenhum, com Bodos Dagger causaria 10 e ainda travaria os Mildics do seu oponente, onde ele só poderia jogar os Mildics genéricos. Um suporte interessante para esse deck que é bem jogado é a Ajara. Ela é uma criatura Mypedian do passado e ela tem o efeito de que as suas criaturas do passado causam 5 de dano de ataque a mais
para criaturas com poucos Music Counters, no caso com menos Music Counters do que eles. O Ursis ele possui 3 Music Counters logo do começo, e isso para um lutador de linha de frente é muito bom. Já é raro um lutador possuir 2. O Ursis começa o jogo já com 3, então já teria esse dano extra. O problema é que conforme você vai curando ou gastando os contadores do Ursis durante o jogo, essa habilidade vai ficando cada vez menos útil. Mas mesmo assim é uma Hyperion Support com 2 contadores para você jogar Mildix My Pigeons, por exemplo, e acaba combando bem com o deck. Outro suporte que aumenta o dano, que é interessante, é o Vunra, já que o seu efeito regular diz que as criaturas não Daemon que você controla causam 5 de dano a mais para criaturas infectadas. Geralmente o combo é você gastar um Odd to Obscurity para infectar, no caso, 4 criaturas. Você gasta os 2 contadores do Vunra, infecta 4 criaturas do oponente, e aí o seu Ursis causa dano a mais durante o ataque. Isso aí dura enquanto a criatura estiver infectada, já é algo mais permanente. Mas aí você ficaria com um suporte sem contadores. Mas enfim, é uma opção também de aumentar o dano. Enquanto aos defensores, que também é interessante colocar no deck, existe o Smildon, que é uma criatura do passado também, que tem a habilidade de defender terra, pode defender o Vunra, defender o Ursi se for necessário, e tem o efeito de fazer os locais perderem as habilidades. Ele não consegue proteger o Arcanin, então não é um defensor perfeito. Muitas vezes é utilizado a Loma, por exemplo, que tem um Defender genérico, e tem 2 contadores de Overworld. Já pode usar um Negate ou algum outro tipo de Mythic também. Então seria mais vantajoso usar um Defender genérico. Mas existem alguns decks que usam o Smildon para defender ao menos as criaturas com terra. Como o Umar Periton Racer está liberado a 2 desde a última banlist, os decks de Burn têm crescido muito, inclusive o deck de Ursis Burn, como ele é chamado. Além das 2 cópias do Ursis, você pode colocar 2 cópias do Umar Periton Racer, e aí você pode usar a habilidade de dano do Umar, usar o Caster's War Song do seu Ursis, pode utilizar o próprio Cannon of Casualty, que o Umar pode jogar, e usar o efeito de dano do Arcanin, ao invés do efeito de cura. E acaba sendo um deck bem ofensivo. Em alguns pontos ele pode não ser tão bom quanto um deck de Burn puro da tribo do submundo, mas é vantajoso. E o Ursis é uma ótima criatura, com 80 de energia, mesmo tendo seus counters já gastos. Fora que como esse deck usa muitas habilidades ativadas para causar dano, elas são mais difíceis de negar. Mesmo a habilidade de dano do Arcanin causando pouco dano, apenas 5 de cada vez. Existe também uma variação desse deck que utiliza o Ikatosh na sua versão Mike King e o Ursus equipado com Coranium Pendant, que faz com que ele remova terra, perca o seu elemento terra e ganhe 50 de coragem. E assim ele perderia seu único elemento e receberia o bônus de vida que o Ikatosh proporciona. Não é um deck exatamente muito bom. O Ursus fica melhor com o Dagger mesmo, o Bodal Dagger, que aumenta o dano de ataque. Mas enfim, é uma variação que eu vi e eu quis trazer para o vídeo aqui também. Um local que é interessante para renovar os contadores do Ursis é The Training Grounds, já que ele tem 2 efeitos. No começo do combate, as criaturas sofrem 5 de dano para cada counter que elas possuem, e a criatura que vence o combate ganha contadores igual à sua habilidade Mildic. Então, se o Ursis batalhar com esse local ativo e vencer, ele vai recuperar ou ganhar 3 contadores de Mildic, o que é um problema no começo. Ele pode sofrer os 15 de dano se ele tiver com seus 3 contadores originais. Mas um combo que é interessante que tem sido feito é usar Grounding Grapple, que é um ataque de terra que o Ursus pode usar, e aí você começa o combate em um outro local, seja seu ou do oponente, e aí durante o combate você usa esse ataque e busca o seu The Training Grounds. E aí, quando ou se o Ursus vencer, ele vai ganhar os seus 3 contadores. Também é um local que vale a pena colocar no deck. Existe uma outra possibilidade de renovar os contadores do Ursus, é se ele tiver equipado com Brain Amplifier, onde sempre que ele vencer ele vai ganhar um contador. Mas da mesma forma, não é um Battle Gear muito bom para o Ursus, ele tem uma sabedoria baixa, esses 15 não vão ajudar muita coisa,
Mas, enfim, tem sido visto, não é muito bom, mas é uma possibilidade que eu quis trazer também. O local Kiru Village é interessante para o deck de Ursis, já que ele é uma criatura do passado, e as criaturas do passado não são tão populares, tão jogadas em muitos decks, com exceção do próprio Ursis. Então, com esse local ativo, praticamente só a sua criatura vai ganhar 10 de energia extras, o que é uma vantagem unilateral para você. Você pode perder a iniciativa, caso a criatura do oponente tenha ar, mas também é interessante colocar no deck. Ou você pode adotar uma estratégia mais de sabotar os Mildics do oponente, usando Runic Grove ou Dranax Threshold, e aí só podem ser jogados Mildics genéricos, basicamente. Você vai ter o seu Caster's Warsong, que você pode jogar, você pode ter o Carnivore Skinning, que você pode jogar também, então você não fica exatamente tão prejudicado. Fora que vai ter as habilidades do Arcanin para cura, então vai ser bom para você, mas caso você tenha colocado alguns Mildics Mypigeons para o seu Arcanin ou a Ajara poderem jogar, aí você também vai ser prejudicado com relação a isso. Mas enfim, são sugestões também. Como você não vai estar usando um deck que use ataques elementares, já que vai estar usando ataques não elemento, não disciplina, Carnaval da Confusão é um Mildic que ajuda, já que ele vai embaralhar todos os elementos das criaturas. Então, se o deck do oponente utiliza um ou dois elementos principais, eles vão ser trocados, vão ser embaralhados, e ele pode ficar sem ter o que fazer durante um turno. Caso ele tenha três ou os quatro elementos, aí já vai ser mais problemático, já que pode ficar praticamente do mesmo jeito e ele vai causar dano extra, que esse ataque também, esse local também proporciona. Mas enfim, é uma possibilidade que funciona contra muitos decks e muitos decks bons. Contra decks de disciplina, Glacier Plains Marillion Melting Camp é uma boa opção, já que ele tem o efeito de que no início do combate, cada jogador pode sacrificar dois contadores. E se ele não fizer isso, a sua criatura engajada perde 50 em cada disciplina. O Ursis pode pagar esses contadores sem problema no deck, se for algo no começo ou no meio. O oponente ele vai ter que decidir se ele vai pagar os contadores ou perder 50 em todas as disciplinas. E isso é bom para você de qualquer jeito, porque ou ele vai ficar sem recurso para Mildic, ou ele vai poder falhar na maioria dos stat checks e dos challenges que ele possa utilizar. Então é interessante para o seu deck também. E você decide se vale a pena pagar esses contadores no início do combate ou não, mas já prejudica com certeza o seu oponente. E algumas dicas para se jogar contra o deck de Ursis é usar algumas cartas que cancelam cura, como por exemplo o Galmedar. A habilidade regular dele diz que uma criatura com poder de 65, no caso com menos de 65 de poder, não pode ser curada ou ganhar energia. O Ursis possui mais de 65 de poder, mas geralmente decks de Galmedar possuem algumas criaturas que diminuem o poder do oponente, então isso aí não seria exatamente um problema, para impedir então a cura do Arcanin. Praxorchasm The Blight no momento está banida, as duas versões dessa carta estão banidas, mas ela também tem o efeito de cortar a cura, e de qualquer jeito, e para todos os jogadores. E outra carta que acaba também um pouco com esse deck seria Grand Hall of Mild Summit, onde sempre que um contador é removido de uma criatura, esse local causa 10 de dano na criatura engajada. Então, se por exemplo é jogada a habilidade do Arcanin para curar 10 de dano do Ursis, antes de ele curar 10 de dano, ele vai sofrer 10 de dano. Então acaba dando no mesmo. Acaba sendo uma carta que deixa esse deck um pouco mais complicado de se jogar. Baldur's Dagger, que é o principal equipamento desse deck, ele é fundamental para causar um dano extra. Só que esse deck, infelizmente, acaba sendo muito dependente desse equipamento para causar dano. Então, por exemplo, se é jogado alguma carta que destrói esse Gear, até o final do jogo esse Ursis vai ficar com um dano muito reduzido. Do mesmo jeito, se é jogado uma carta que vira ele para baixo, esse Battle Gear era inútil por um turno, e aí o dano dele vai ser reduzido por um turno. Até mesmo Desarme, que é uma habilidade rara e não tão muito boa para cancelar equipamentos, é efetiva, já que aí o equipamento ficaria virado para cima, mas não faria nada, perderia suas habilidades. E aí o Ursh seria só um tanque com poder de cura,
e todo o dano extra que ele iria causar, até com seus ataques de custo zero, é reduzido. Isso já prejudica um pouco a consistência desse deck. Mas o principal ponto fraco dele é o próprio Arcanin, já que ele é que proporciona a maior cura. Então, caso você possa atacar diretamente o Arcanin, ou caso seja destruído por algum efeito de burn, aí o deck fica em maus lençóis. O Ursis seria uma criatura com muita energia ainda, com seus contadores, mas não teria uma habilidade boa, já que é o Arcanin que proporciona um bom uso para os contadores dele. Então ele é fundamental para esse deck, e sem ele, ou no final do jogo, quando não tem mais contadores para gastar, aí então o Ursis não pode fazer muita coisa. Ele se torna só um lutador bom, e dependente muito do equipamento para causar dano. Bom, pessoal, basicamente é isso. Como jogar com esse deck, como começar uma estratégia e alguns pontos fracos dele para serem explorados quando jogar contra. Espero que tenham gostado do vídeo. Conto com um like, comentário e apoio de vocês. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.